neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Senhor Jesus, fonte de amor, vem inspira devoção, nosso Salvador, vem conforta o coração aflito, somos nós, fortifica nossa fé com tua santa voz. Ó Senhor, inclina-te, dá-nos teu favor, confiantes faze-nos nosso Redentor, mesmo sendo obscuro aqui, tudo ao redor ilumina, guia-nos pelo teu Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Agora, isto se opera através da nossa escolha. Nós fomos criados com capacidade de escolha e com livre arbítrio para escolhermos. Estão diante de nós dois caminhos. Um largo, espaçoso, fácil, e outro estreito, espinhoso. O que nos dá a capacidade de escolhermos é o Espírito Santo da graça. Isto é, de escolhermos o caminho estreito, porque é o que, no momento, parece ser uma escolha um tanto má, sem inteligência, sem gosto, mas a pessoa enxerga lá adiante, no fim do caminho. As pessoas de visão curta só enxergam no presente. Acham que Deus, tudo que Deus pode fazer por elas,
tem que ser no presente. E não enxergam no futuro, no fim da estrada. Mas isto não aconteceu com Moisés. Está escrito a seu respeito que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ser, portanto, um faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26, nós encontramos acerca de Moisés, que teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você deve ter em vista a sua recompensa. Sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se veem com os olhos da carne, não se veem com a razão, com a lógica, com a carne aqui no momento. A fé são os olhos espirituais que nos mostra a recompensa no fim do caminho. Muitos há que têm feito esta escolha, forçados por circunstâncias, como sejam enfermidades, problemas conjugais e quem sabe até medo do inferno, até medo da grande tribulação e outras coisas. Mas essas pessoas se desanimam logo quando vêm as provas. Elas se escandalizam e facilmente são levadas por aqueles falsos que se levantam no caminho que elas escolheram. Por quê? Quem conhece o livro do Peregrine sabe disso, que naquela estrada aparece muita coisa, muita luta, muita dificuldade, muita hipocrisia, muita falsidade, mesmo no caminho estreito. E que se não tiver a revelação acaba se enredando, tropeçando, se escandalizando, voltando atrás. Muitos deles voltam atrás e se tornam piores do que antes. Há grupos que não estão nas organizações que são piores do que as próprias organizações diante de Deus, diz o profeta. Mas, amados, nós nunca devemos nos dar por vencidos. Leiam a história de Israel meditando neste sentido. Quantos tomaram da água? Quantos glorificaram a Deus? Quantos dançaram no Espírito? Quantos louvaram a Moisés? Mas logo foram vencidos pela murmuração, pelas circunstâncias eles se dobraram. Deus nunca se agrada daqueles que se dão por vencidos, que vendem a sua primogenitura por um prato de lentilha, como o caso de Esaú. Com razão ele foi aborrecido por Deus desde o ventre de sua mãe. Por quê? Ele não lutou pelo que ele tinha recebido. O profeta desta era diz que se você recebe a promessa, fique sabendo, vai ter um preço para você segurar esta promessa. E você então tem que ter a mesma classe de fé de Abraão, porque depois que Abraão recebeu a promessa de Deus, ainda sofreu 25 anos sem receber o filho, sem que aquela promessa fosse materializada. Noé, depois que entrou na arca, ainda ficou 7 dias. Quantas pessoas se darão por escandalizadas? Elas se esquecerão que na estatura do varão perfeito há um degrau importante, que é paciência, e paciência com Deus. Noé é um exemplo deste. O Filho de Deus escolhe o caminho, e na sua escolha está, então,
aquela determinação, quer morra, quer viva, quer Deus me responda, me atenda em determinadas ou em todas dificuldades, eu estarei neste caminho. Quer não atenda, quer não me socorra, quer me deixe morrer, quer me deixe passar fome, eu estarei neste caminho. Se houver alguém falso dentro deste caminho, isto não faz do caminho um falso caminho. Eu prosseguirei adiante olhando para Cristo. Vocês sabem que muitas pessoas não se dão por vencidas no princípio da jornada, mas logo no fim, quando está se aproximando a hora da vitória, elas se dão por cansadas, desanimadas e por fim vencidas. Quantos foram até passar por Jericó, já chegando na terra prometida, e não puderam entrar nela? Morreram, foram sucumbidos, foram assaltados, foram vencidos. Quando você escolhe, você deve dizer, na hora do sofrimento, estou escolhendo por uma escolha minha, não porque o pastor me sugestionou, não porque eu ouvi uma mensagem que me emocionou. Não. Esta é a minha escolha. O profeta disse: se você não corta o seu cabelo, mulher, simplesmente porque eu disse que não deve cortar, diante de Deus você está com o cabelo cortado. Você deve fazer uma escolha interna. É de dentro para fora. Não é um legalismo. Na verdade, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é simplesmente uma água, neste caso, que cai numa semente que está dentro de você, e aquilo brota de dentro para fora. Aquilo apraz a sua alma, aquilo que você está ouvindo em relação à doutrina, à ordem da sua vida, do seu corpo, a ordem da igreja, então combina com a alma, com o espírito que está dentro de você. É uma satisfação você ouvir aquilo que corrige, que exorta, que redargua, porque esta palavra inspirada é própria para isto. Por isso precisamos de quem pregue. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como crerão se não tem quem anuncia esta palavra? Mas é simplesmente isto, é uma água caindo numa semente que está dentro de você. Isto é a fé para o rapto. A fé para o rapto está justamente no cumprimento do nosso caminho, que temos vivido por uma escolha que a nossa própria eleição nos fez escolher. Um caminho que a nossa própria eleição nos fez escolher. O caminho estreito que conduz à vida eterna. Moisés escolheu, mas em muitas etapas ele foi convidado pelas dificuldades a se dar por vencido. Mas ele não se deu por vencido. Logo quando ele estava naquele desafio tremendo diante de Faraó, e que fez a sua vara virar serpente, parecendo que aquilo era tudo para converter a Faraó. Faraó naturalmente deu uma gargalhada irônica. Quem sabe bateu um sino por ali e apareceram dois magos, Janes e Jambres, para resistirem a Moisés. Olha aí o truque de Moisés. Vejam se vocês também não podem fazer o mesmo. Os magos, naturalmente, aqueles mágicos, com aquele sorriso também hipócrita, irônico, lançaram as suas varas e de repente ali estavam duas serpentes. Eles estavam fazendo a mesma coisa que Moisés, que o profeta fez. Eles estavam curando também,
fazendo prodígios e maravilhas. Moisés simplesmente cruzou os braços. Não titubeou. Alguém poderia dizer: Moisés perdeu o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, e agora? Moisés simplesmente cruzou seus braços. Ele teve paciência com Deus. Ele teve temperança. Ele foi sóbrio naquela hora. Ele não estava ali por uma causa sua. Ele não tinha que construir nada. Ele não precisava de ajuda de ninguém. Ele não precisava de ofertas, de dinheiro, nem coisa alguma, para se dar por derrotado, como que o seu plano, a sua campanha tivesse sido frustrada. O próprio Deus se encarregou de fazer a serpente de Moisés engolir, tragar as serpentes dos mágicos. Você tem que saber, minha irmã, meu irmão, que escolhendo esta mensagem, este caminho estreito, você vai ter momentos difíceis em que a razão vai lhe dizer: veja o que você escolheu. Agora vocês notem uma coisa, que José, chamado do Egito, vocês vão ler em Gênesis capítulos 39, 40, 41 e 42. Leiam acerca de José. José foi parar num calabouço, e justamente por ter honrado a Deus, ele não se deu à prostituição. Aquela mulher, lembre-se, sempre a mulher é um tipo da igreja. Aquela mulher queria José para si, mas José não se deu, não se vendeu, não se deu por vencido e honrou a Deus. Agora, em recompensa daquela honra que ele dedicou a Deus, onde ele foi parar? Foi parar na cadeia, foi parar no sofrimento, no calabouço por 2 anos. Que tal se fosse um de nós? Será que não iríamos murmurar dizendo: veja só, eu fui tão fiel, honrei a Deus, e agora este Deus não pode fazer nada por mim. Eu escolhi este caminho e o meu Deus agora me deixa eu vir parar nesse calabouço, parecendo um bicho aqui, entre criminosos, entre um povo de lábios impuros. O que estou fazendo aqui, meu Deus? Eu não matei, eu não roubei, eu não prostituí, eu honrei o teu nome. E como eu vim parar aqui, o Senhor me deixou vir para cá? Não. José ficou ali sem se dar por vencido. E no livro de Daniel você vai encontrar o exemplo de Sadraque, Misaque e Abednego, coisa que eu muito gosto. Isto não é somente para jovens, é para os crentes. O mundo está tocando a trombeta para todo mundo se dobrar diante de uma estátua, da imagem da besta. E todos já estão prostrados, esperando que é uma coisa que virá no futuro, e não sabem que estão ajoelhadinhos diante dela. Mas há um povo que está de pé. Agora fique sabendo, povo que está de pé, que Deus poderá permitir que sejamos lançados numa fornalha ardente de aflição. Mas Deus está nos esperando em qualquer lugar que formos levados, por mais terríveis que eles sejam, se tão somente formos para ali por causa de seu nome, por honrarmos o seu nome, por termos escolhido o caminho estreito que conduz à vida eterna. Sadraque, Misaque e Abednego sabiam que Deus podia livrá-los, mas não se escandalizaram. Eles disseram para o rei: o nosso Deus pode. Mas com aquilo eles diziam: se ele não nos livrar, contudo não nos daremos por vencidos. Morreremos, seremos queimados, mas não nos dobraremos diante da imagem desta besta, deste poder. Mas Deus estava esperando-os na fornalha. Deus está te esperando ali. Deus está te esperando justamente aí no lugar de aflição por causa do seu nome, por causa da escolha que você fez. Sim, amados,
Foi ali naquele grande auditório que um jovem batista subiu na plataforma depois do irmão Branham, o profeta desta era, fazer uma grande declaração que eles não entenderam. O jovem batista foi ali, passou o braço no pescoço do irmão Branham e lhe disse: ó, irmão Branham, isto soa como Apocalipse 23. Querendo dizer que o irmão Branham estava acrescentando um capítulo na Bíblia. Apocalipse só tem 22 capítulos. Mas naquele instante o jovem batista foi tomado numa língua que ele não sabia. O próprio jovem nunca havia falado naquela língua. Quem sabe nem cria no dom de língua. E falando ali abraçado com o irmão Branham, o profeta, 3 pessoas lá do auditório que sabiam francês, todas 3 pessoas, inclusive um intérprete da ONU, traduziram a nota do que o jovem batista estava falando. Era francês puro. E a nota foi a seguinte: porque tu escolhestes este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela sua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus esperam por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e por isso, por si mesmo, é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Minha irmã, meu irmão, como Moisés, como profeta desta era, você tem escolhido por eleição de Deus, porque a alma que você tem lhe mostrou o fim deste caminho que você escolheu. Portanto, não te desanimes, não te escandalizes, cuidado para não deixar-se levar por doutrinas, ismos que surgem neste caminho que você escolheu. Tenha um alvo, cuide de ter uma vida que honra a Cristo acima de tudo. Não importa se você, honrando a Cristo, você seja levado ou levada para um calabouço de aflição, contanto que Cristo vá com você, como foi com Daniel para as covas dos leões. Os leões foram os maiores amigos de Daniel. Homens foram inimigos, mas leões foram amigos. Homens religiosos se tornam inimigos de um filho de Deus. Mas as feras estavam ali no deserto e os anjos vinham alimentar a Jesus entre as feras, diz a palavra. Ó Pai eterno, agradecidos pela escolha que temos feito, pelo teu próprio Espírito em nossa vida, nós te rogamos força, ânimo e coragem, sustento, ó Deus, alento e consolação nas horas difíceis de cada um que tem escolhido este caminho, mas que teu Espírito lembre a cada um deles, Senhor, que esta escolha resultará em vida eterna, em uma grande porção preparada nos céus para eles, para todos nós que temos escolhido este caminho estreito, esta porta estreita, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens
desfeito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão,